Em 1985, o Brasil foi abalado por um desaparecimento cercado de mistérios e tristeza, que até hoje permanecem sem solução. O sumiço de Marco Aurélio Simão, um jovem escoteiro de apenas 15 anos na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Em 8 de junho daquele ano, Marco Aurélio e seu grupo de escoteiros embarcaram em uma trilha na região de Campos do Jordão, com o objetivo de alcançar o Pico dos Marins. Mas o que prometia ser uma aventura ao ar livre tornou-se um verdadeiro pesadelo enquanto Marco Aurélio, encarregado de retornar ao ponto de partida para buscar ajuda para um dos colegas que havia se machucado, simplesmente desapareceu. O caso rapidamente ganhou grande repercussão e mobilizou autoridades, moradores locais e voluntários. Durante semanas, dezenas de equipes, incluindo bombeiros, policiais e até especialistas de fora do estado, varreram a densa mata em busca de pistas. No entanto, Marco Aurélio parecia ter sumido sem deixar rastros. Nem suas pegadas, nem pertences, nem qualquer indício que indicasse seu paradeiro foram encontrados. Até hoje, o caso de Marco Aurélio Simão permanece como um dos maiores mistérios do Brasil. Um enigma sem respostas que ressoa com intensidade nas memórias daqueles que acompanharam a história do desaparecimento. Ele continua sendo um tema de investigações, debates e teorias, representando a angústia e o luto de uma família que nunca perdeu a esperança de entender o que realmente aconteceu naquela trilha sombria. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade sempre está à espreita na escuridão. O desaparecimento de Marco Aurélio foi marcado por uma série de eventos específicos que à primeira vista poderiam permanecer inofensivos, mas que desencadearam uma tragédia misteriosa. Naquele 8 de junho de 1985, Marco Aurélio, junto com seu grupo de escoteiros, havia planejado uma caminhada até o Pico dos Marins, uma das montanhas mais altas e desafiadoras da Serra da Mantiqueira, situada entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. O grupo era composto por escoteiros experientes e liderado por instrutores todos preparados para uma expedição que, embora difícil, não representava grandes perigos para jovens com treinamento básico de sobrevivência. Os escoteiros haviam se preparado para a trilha com todos os equipamentos necessários, incluindo roupas apropriadas, comidas e itens de segurança. Marco Aurélio, como os demais, era descrito como um jovem preparado, disciplinado e entusiasmado com a experiência. O grupo partiu com boas condições climáticas, o que facilitava a caminhada e proporcionava uma visibilidade adequada. Porém, a topografia do Pico dos Marins é acidentada e cheia de variações abruptas de terreno, com regiões de mata fechada, pedras escorregadias e locais de acesso difícil. Esse cenário exigia dos escoteiros foco e orientação constante. Em certo ponto da caminhada, um dos garotos do grupo sofreu um pequeno acidente, o que obrigou o grupo a parar. Como o menino estava com dificuldades para continuar a trilha, foi decidido que seria necessário buscar ajuda para levá-lo em segurança de volta ao ponto de partida. Marco Aurélio, em consenso com os líderes do grupo, voluntariou-se para esta tarefa. Afinal, como um escoteiro bem treinado e familiarizado com a área, ele parecia a escolha ideal para retornar e procurar apoio. A decisão parecia lógica e segura. Marco Aurélio foi instruído a seguir de volta pela trilha que já haviam percorrido, utilizando um caminho conhecido e seguro. Ele deixou o grupo e iniciou a descida por volta das 3 horas da tarde, em plena luz do dia, o que teoricamente reduzia o risco de se perder ou se desorientar. Conforme o tempo passava, o grupo começou a estranhar o fato de que Marco Aurélio não havia retornado com o apoio esperado. A situação tornou-se ainda mais preocupante à medida que a noite se aproximava e não haviam sinais de Marco Aurélio nem qualquer informação que indicasse o que poderia ter acontecido. Após algumas horas de espera sem notícias, os líderes do grupo, em estado de alerta, decidiram iniciar uma busca improvisada. Eles refizeram o trajeto até o ponto onde Marco Aurélio havia se separado, procurando por qualquer sinal que indicasse sua passagem. No entanto, não encontraram absolutamente nada, nenhum rastro, pegada ou sinal de que tivesse passado por ali. A situação se agravava a cada minuto e rapidamente perceberam que poderiam estar lidando com uma situação de desaparecimento. Nas primeiras horas do dia seguinte, quando a preocupação se transformou em desespero, o caso foi oficialmente relatado às autoridades locais. Imediatamente a polícia e os bombeiros da região começaram a organizar uma força-tarefa para buscar o Marco Aurélio.
Moradores locais, guias de montanha e até turistas se reuniram aos socorristas e escoteiros, formando um verdadeiro mutirão de busca. A operação foi realizada de forma meticulosa. Áreas próximas à trilha foram varridas, inclusive com o uso de helicópteros e cães farejadores, para cobrir o máximo possível de território, incluindo desfiladeiros, fendas e terrenos mais acidentados. Porém, o desaparecimento de Marco Aurélio não seguiu os padrões comuns de casos de busca e de resgate. Em situações semelhantes, geralmente é possível encontrar ao menos vestígios como pegadas, peças de roupas ou algum objeto deixado pelo caminho. Mas no caso de Marco Aurélio, não havia absolutamente nada. Era como se ele tivesse desaparecido sem deixar qualquer sinal físico. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos vocês não desvendam o próximo grande mistério. Diante da ausência de pistas, muitas teorias começaram a surgir. A primeira hipótese foi de que ele teria se perdido ou sofrido um acidente ao tentar descer uma área perigosa da montanha. No entanto, a região onde ele estava não apresentava grandes obstáculos de orientação para um escoteiro experiente, especialmente em uma trilha que já haviam percorrido. Outras hipóteses, como a de que ele poderia ter sido atacado por um animal ou até mesmo sequestrado, foram cogitadas, mas rapidamente descartadas pela falta de evidência. Essa falta de qualquer traço deixado pelo jovem aumentou ainda mais o mistério. Especialistas em montanhismo e em resgates argumentaram que mesmo em casos de acidentes fatais, algo geralmente é encontrado, seja um pedaço de roupa, um objeto pessoal ou uma marca no solo. Mas Marco Aurélio parecia ter desaparecido de maneira tão completa que nem mesmo os experientes guias de montanha locais conseguiram explicar o que poderia ter acontecido. Os primeiros dias após o desaparecimento de Marco Aurélio foram uma combinação intensa de mobilização e absoluta falta de respostas. A situação desafiava as técnicas de resgate convencionais e, ao mesmo tempo, gerava um enigma profundo, que deixou tanto as autoridades quanto os familiares de Marco Aurélio perplexos. A Serra da Mantiqueira, que até então era vista como um local de desafios e aventuras, tornou-se o cenário de um mistério angustiante e que até hoje não encontrou uma solução. Esses dias iniciais definiram o tom de um caso que continuaria a confundir especialistas e a atrair a atenção do público, tornando-se um dos desaparecimentos mais misteriosos e inexplicáveis da história do Brasil. Essa ausência de pistas concretas intrigou as autoridades e especialistas, pois mesmo em situações de acidentes fatais, geralmente há algum tipo de rastro. A densa vegetação da Serra da Mantiqueira dificulta a movimentação, mas também atua como uma barreira natural, que teoricamente deveria impedir que qualquer pessoa desaparecesse sem deixar rastros. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Os relatos confusos e teorias em torno do desaparecimento de Marco Aurélio Simon são elementos que amplificam o mistério e alimentam as dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquele 8 de junho de 1985. À medida que os dias passavam e as buscas na Serra da Mantiqueira continuavam sem sucesso, começaram a surgir relatos de suposições que, ao invés de trazerem clareza, tornavam o caso ainda mais intrigante. A falta de evidências físicas deu espaço para hipóteses variadas, algumas mais plausíveis e outras que beiravam o sobrenatural. Durante as buscas, alguns moradores da região relataram terem visto um garoto com características físicas semelhantes às de Marco Aurélio, em áreas próximas ao local de seu desaparecimento, inclusive em cidades vizinhas. Esses relatos despertaram a esperança de que ele pudesse estar vagando desorientado, tentando encontrar uma saída da floresta. No entanto, nenhuma dessas pistas se mostrou útil. As testemunhas não conseguiram fornecer informações precisas e os locais indicados eram, na maioria das vezes, de difícil acesso e com vegetação densa, o que dificultava a verificação das informações. A imprecisão desses relatos criou uma sensação de frustração entre os envolvidos nas buscas e os familiares de Marco Aurélio, que oscilavam entre a esperança e a decepção. Alguns desses avistamentos também foram desmentidos, seja por confusão com outras pessoas ou pela falta de evidência que ligassem Marco Aurélio a essas áreas.
Uma das teorias mais discutidas foi a possibilidade de que Marco Aurélio tivesse se desorientado, mesmo sendo um escoteiro treinado. A Serra da Mantiqueira é conhecida por sua vegetação fechada e por variações abruptas de altitude, que podem dificultar a navegação, especialmente em locais pouco explorados. Além disso, a serra possui muitos precipícios e áreas perigosas, onde um jovem sem equipamentos especializados poderia sofrer um acidente fatal. Essa hipótese sustenta que Marco Aurélio poderia ter caído em um penhasco ou em uma área de difícil acesso, onde o corpo ficaria oculto pela densa vegetação. No entanto, a busca meticulosa realizada na região, com o uso de helicópteros e cães farejadores, torna essa teoria menos provável, pois é incomum que não se encontre sequer um vestígio, mesmo em áreas de difícil acesso. À medida que o tempo passava e as buscas não produziam resultados, uma teoria mais sombria começou a ganhar força: a possibilidade de que Marco Aurélio pudesse ter sido vítima de um crime. Essa hipótese, embora chocante, foi considerada por alguns investigadores familiares, já que o desaparecimento sem rastro sugeria a ação de terceiros. Segundo essa teoria, Marco Aurélio poderia ter sido abordado por alguém enquanto seguia pela trilha, possivelmente levado contra sua vontade. No entanto, a região é remota e de acesso limitado, o que reduziria as chances de um encontro casual com pessoas mal intencionadas. Além disso, não houve qualquer testemunha ou evidência que seguisse a presença de estranhos na área naquele dia. Essa hipótese, apesar de remota, continuou a ser considerada ao longo dos anos, pois explicaria a ausência total de vestígios físicos do garoto. Entretanto, a ideia de um crime planejado contra Marco Aurélio em uma região tão isolada apresenta lacunas e também levanta a questão de que por que alguém teria como alvo um jovem escoteiro em plena trilha. Em casos de desaparecimentos misteriosos, especialmente em locais de difícil acesso e com histórico de lendas locais, é comum que surjam teorias sobrenaturais ou místicas. A Serra da Mantiqueira é uma região conhecida por histórias antigas e mitos que circulam entre os moradores. Alguns acreditam que certos pontos da serra possuem uma energia peculiar ou até mesmo portais para outras dimensões. Esses relatos, que poderiam ser facilmente descartados em uma investigação convencional, ganharam atenção diante da completa falta de evidências materiais. Entre as hipóteses mais mencionadas estão as de que Marco Aurélio teria se perdido em outra dimensão ou sido vítima de algum tipo de fenômeno inexplicável, como um portal invisível ou um fenômeno de teletransporte. Evidentemente, essas ideias pertencem mais ao campo da especulação e da imaginação, mas elas ecoam entre as pessoas fascinadas por mistérios e pelo inexplicável, especialmente porque não existem respostas concretas para o caso. Com o tempo, a variedade de teorias e relatos confusos acabou dificultando as investigações oficiais. Cada nova hipótese demandava mais esforços de busca e mais recursos, mas a maioria das tentativas era infrutífera. As forças policiais, voluntários e até especialistas em resgate acabaram esgotando suas possibilidades e o caso foi aos poucos perdendo fôlego e ganhando status de mistério sem solução. A família de Marco Aurélio também foi impactada por estas teorias, vivendo entre a esperança de uma nova pista e a frustração ao perceber que as investigações não levavam a lugar algum. Alguns parentes, especialmente os mais próximos, passaram a acreditar em teorias alternativas para explicar a falta de respostas, mesmo que essas interpretações fossem improváveis ou sobrenaturais. O desaparecimento do menino Marco Aurélio não apenas abalou a família e a comunidade local, mas também se tornou um dos casos mais comentados entre aqueles que se interessam por mistérios e desaparecimentos inexplicáveis. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre este mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Embora muitas das teorias sejam baseadas em relatos sem comprovação e em suposições, elas refletem a necessidade humana de dar sentido a eventos inexplicáveis. No caso de Marco Aurélio, a ausência total de evidências tangíveis transformou seu desaparecimento em um terreno fértil para especulações de todos os tipos. Para aqueles que acompanham a história, essas teorias e relatos confusos só aumentam o fascínio e o mistério que cercam o caso, transformando em uma lenda sombria da Serra da Mantiqueira. No final, as teorias e relatos confusos em torno do desaparecimento de Marco Aurélio Simon são um lembrete da dificuldade de aceitar a incerteza,
especialmente em situações onde aparentemente não há uma resposta clara. A falta de um desfecho concreto deixa o caso em um estado de constante indagação, mantendo vivo no imaginário popular como um dos maiores mistérios não resolvidos do Brasil. O caso abalou profundamente a família de Marco Aurélio, que nunca perdeu a esperança de reencontrá-lo ou de obter alguma resposta sobre seu paradeiro. Até hoje, seus familiares mantêm viva a lembrança do jovem escoteiro e continuam em busca de respostas para seu desaparecimento, ainda que os anos tenham se passado. Para eles, a falta de uma resolução representa uma dor sem fim e uma luta diária por justiça e clareza. Apesar de décadas terem se passado, o desaparecimento de Marco Aurélio Simon permanece envolto em mistério. Nenhuma evidência substancial foi encontrada para esclarecer o que realmente aconteceu naquele dia, deixando um vácuo na história que intriga investigadores e estudiosos de casos não resolvidos. A natureza do desaparecimento, a falta de pistas e as múltiplas teorias não confirmadas mantêm o caso vivo no imaginário popular, e ele é frequentemente revisitado em programas, documentários e relatos sobre mistérios brasileiros. O caso de Marco Aurélio continua a ser um enigma, simbolizando tanto a fragilidade humana diante da vastidão da natureza, quanto os limites da investigação em situações onde o inexplicável parece prevalecer. Ele é, e possivelmente continuará sendo, um dos mistérios mais profundos e dolorosos do Brasil. Em última análise, o caso de Marco Aurélio desafia a lógica e os métodos tradicionais de investigação, permanecendo um enigma perturbador e um símbolo da persistente busca por clareza diante do inexplicável. Mais do que um mistério, é uma história de perseverança, esperança e, acima de tudo, um tributo à memória de um jovem que se perdeu em circunstâncias tão enigmáticas quanto dolorosas para os que ficaram. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio, continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.